Marcelo Carvalho, diretamente aqui do Divulga SP. Hoje estou com duas figuras aqui que fazem São Paulo acontecer, que contribuem, que trabalham, que são empreendedoras e também, novamente, com um ativista social do nosso primeiro episódio. Então, deixa eu apresentar aqui primeiro o nosso amigo Fernando. Fernando, ele é empreendedor focado em acessibilidade e tecnologia. Ele busca democratizar o acesso à saúde visual através de parcerias com condomínio, empresas e ONG. Pode se apresentar para a gente, Fernando? Marcelo, muito prazer. Prazer a todos aí, prazer enorme estar com você. Sou Fernando, proprietário e fundador das Óticas Cantareira. Hoje trabalho muito forte aí com o projeto da saúde ocular, a campanha da Boa Visão. E muito obrigado aí pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho da gente. Isso é muito importante. Sempre importante contar a história de quem está trabalhando para fazer essa cidade acontecer. E o seu trabalho de levar boa visão até pessoas, né? Contrário de outras óticas que esperam as pessoas irem até elas, é um trabalho essencial e que merece nosso reconhecimento. Obrigado. Estou aqui também novamente com Júnior Pinheiro, popularmente conhecido como Pinheiro, assessor do povo. É uma figura com forte atuação nos bastidores da política e até mesmo em outros estados, né? Aqui de São Paulo e outros estados. Também na gestão condominal, é verdade que foi síndico profissional por muito tempo e ainda parte do social, né? Coleciona alguns aninhos. Conta um pouquinho pra gente, Pinheiro, de quem é você? Bom dia a todos. Agradeço novamente aí o convite. Marcelo aí, nosso portal Divulga SP, o maior portal que mais cresce em São Paulo. Agradeço a presença aqui também nosso amigo Fernando das Óticas, que é um excelente trabalho referente à visão, porque visão é saúde e ele não espera o cliente vir, né? Ele vai até o cliente, isso é muito importante. Eu acho que outros deveriam fazer algo semelhante, porque nem sempre as pessoas têm tempo, né? Elas têm uma dificuldade muito grande no dia a dia. Então, eu fico muito feliz em estar aqui hoje. O Pinheiro é aquilo que a maioria conhece, né? A gente faz aí o ativismo, a gente faz aí o social, fora as nossas coisas pessoais e profissionais. E a gente está aí para atender todo mundo sempre, né? Igualitariamente. E na questão aí condominial, fiquei algumas décadas aí também fazendo isso, tem um pouco de social, tem um pouco de conhecimento, entre tudo que a gente faz, né? Nada em vão, nada passa em vão. Vamos aí para mais um podcast. É isso aí, vamos lá. Então vamos começar já com você, Fernando. Conta para mim. O início de todo grande negócio nasce de uma dor ou de uma oportunidade. Qual foi o estalo, aliás, né, que te fez decidir empreender, especificamente no ramo óptico, fundando as Óticas Cantareira? Vamos lá, falar um pouquinho rápido aí da minha trajetória. Eu era representante de relógio e depois recebi uma oportunidade de fazer a representação de uma grande empresa de armação de óculos, né? Onde eu trabalhei. Hoje fazem 33 para 34 anos que eu trabalho nesse segmento. Primeiro fui representante, depois distribuidor, hoje eu estou como fabricante, né? E sempre trabalhando forte, com grandes grifes, sempre tive a oportunidade de trabalhar com excelentes marcas. E aí depois fui trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, e lá, depois de um tempo, eu fui mandado embora da noite pro dia. Mandaram a gente embora quando a gente adquire uma certa idade, né? Colocaram uma molecada aí para trabalhar e eu fiquei sem saber. Eu tenho uma filha especial, aonde estava com um problema, tudo nas minhas costas e falando, caramba, o que eu devo fazer? Recebi a oportunidade de montar uma loja e pensei nisso, falei, caramba, já que eu estava no atacado, vou continuar no meu atacado, mas também de repente tentar o varejo. Bem diferente, um desafio muito grande. Foi legal, superei, claro, superando a cada dia. A pandemia chacoalhou muito a gente, aonde eu também aí comecei a repensar, onde até o Pinheiro aí colocou bem aí a nossa posição, de que, pô, se o cliente não pode e tem o receio de vir até a gente, vamos até ele, vamos tentar ver o que a gente faz, né? Então a gente começou a fazer atendimentos residenciais, depois partimos para empresas, condomínios, escolas, igrejas, onde a gente leva essa campanha, essa ação.
E querendo ou não, é um benefício, né? Que você está levando para esses lugares, onde gratuitamente a gente leva, faz o exame de vista com gratuidade, né? E junto a gente leva uma ótica volante, onde se a pessoa quiser adquirir o óculos com a gente no próprio local, né? Já adquire lá mesmo e a gente entrega lá mesmo, recebe tudo lá mesmo. Então, o que é o bacana? É um projeto que você, dentro da sua empresa, você não precisa sair para ir no oftalmo, você depois não precisa sair para escolher seu óculos, receber seu óculos. No próprio local, você faz o exame, não paga nada por isso. Nós, por sermos fabricantes no dia dessa ação, caso a pessoa queira e necessita, não obrigatoriamente, pode adquirir o óculos com a gente e a gente vai entregar no local. Então é legal que às vezes você está dentro do seu condomínio, você vai fazer o exame de vista, escolher seu óculos e receber o seu óculos lá. Na empresa, a mesma coisa, mais ou menos por aí. Olha que legal, gente. Isso é empreendedorismo, né? Isso é o que diferencia, né? Uma prestação de serviço, uma atuação, uma marca, uma ótica. E você vê que nasceu da necessidade, então, Fernando. Exatamente. Foi a necessidade mesmo que te fez empreender. Se reinventar, vamos falar assim, né? Incrível, Pinheiro. Você já passou por isso, Pinheiro, de ter que se reinventar, ter que se refazer? Sim, todos os dias, né? Eu acredito que todos os dias nós temos que fazer mudanças internas no nosso comportamento, né? Na nossa forma de viver. A gente tem que se adequar ao lado do outro, né? Entender também o que se passa do outro lado para ver se você consegue, com isso, fazer um dia melhor para ambos os lados, né? Essa que é a ideia. Se reinventar todos os dias. Acredito que é a melhor coisa que tem para a nossa parte mental até. É isso aí. Agora eu vou pegar pesado com você, hein, Pinheiro? Bora. Vamos lá, ó. O poder invisível. Pinheiro, muitos dizem que quem realmente resolve os problemas da Zona Norte não é a subprefeitura, mas você, através do conhecimento e bons contatos. Até que ponto essa política paralela ajuda ou acaba enfraquecendo as instituições oficiais? Tá, vamos lá. Falando assim bem seriamente, né? Eu não vejo como o Pinheiro seja salvador de nada, tá? Eu sempre acredito que eu tenho grupos, né, de pessoas, né, as quais eu converso muito, passo um pouco da experiência, obviamente, né? Eu tenho a minha, eles têm a deles, né? A gente vai juntando. Eu chamo às vezes de sorte, né? Talvez é que eu tenha sorte de estar no lugar certo, na hora errada, ou vice-versa. E com isso aí eu vou colhendo frutos, né? Mas não são frutos meus, são frutos coletivos, né? Porque a gente não tá nessa vida, o Fernando sabe melhor que eu, você também sabe, a gente não tá para colher as coisas sozinho, a gente tá para colher com todo mundo. Porque eu acho que felicidade de todos é felicidade de um, né? Sempre pensei nisso, pratico isso há muitos anos, né? Então, o Pinheiro, ele é uma pessoa. Ele vem com a experiência dele, ele tem que colocá-la em prática. O telefone toca, eu acho que quem toca me chamando é que ele está com mais problema do que eu entendo assim. E ali, uma vez que ele me chamou, eu tenho que fazer o melhor. E aí o melhor eu também preciso de pessoas. Então eu preciso ligar para as pessoas, falar com as pessoas e ver quem pode atender, quem pode ajudar o Pinheiro. Aí eu tenho sorte, porque até hoje eu ainda não ouvi o não, né? Então eu tenho sorte. Talvez o fato de eu não ouvir o não é porque eu não falo não. Né? Sim. Eu sempre estou ali para ajudar. Todo mundo que já procurou a minha pessoa, ela sabe qual é a resposta. Vamos tentar. Não, mas será que você consegue? Eu falei, não sei, porque não depende de mim. Depende para quem eu vou pedir. O meu você já tem. 50% nós já andamos. Tá? Agora eu preciso falar com as pessoas e ver. E aí quando eu ligo para as pessoas, eu faço os contatos, sejam eles políticos ou não, tá? Eu recebo sempre por você, eu vou ajudar. Eu fico feliz. Mas acho que ele sabe o que eu faço por ele também. É uma devolução. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Se eu sou tão bom com você, por que você vai ser ruim comigo? E vice-versa. Parceria, né, Pinheiro? A parceria. Tá aqui meu amigo Fernando, ele um dia também me ligou e o que eu pude falar para ele? Vou salvar você? Vou salvar a empresa? Vou fazer milagre? Não, mas vamos tentar alguma
alguma coisa, né? Tentar Verdade. ajudar. Não é assim que funciona? E coincidente, não foi nada combinado, né? O Pinheiro tá aqui, eu tá aqui, a gente se conhecer. Desculpa até te cortar um pouquinho. E é bacana, esse homem abriu portas, abre portas. E eu tenho como esse lema, né, Pinheiro, que eu acho bem bacana também, é servir para ser servido, né? Cara, você acaba ajudando, você acaba abrindo espaço, abrindo portas, aonde a gente vai e faz muita ação social também, voluntária, em comunidade. E lá a gente conhece um empresário onde quer investir, quer ajudar, quer contribuir, né? Onde esse homem aqui, a gente percebe que na Zona Norte o homem é conhecido, rapaz. Ele não é fraco, não. Porque ajuda muito, cara. Ajuda muito e automaticamente vai abrindo portas e sendo ajudado, né, Pinheiro? Mais ou menos por aí, né? Pegando só o gancho aqui do Fernando, uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte. Todo mundo conhece o Pinheiro, conhece o Marcelo, conhece o Fernando, o João, a Maria, Patal. Mas ninguém conhece as nossas dores, a nossa casa, tá? Então aqui eu fiquei conhecendo agora a história que ele tem uma filha especial, apesar de eu conversar muito com ele no telefone, mas nunca tocamos no assunto. E isso mexe muito comigo, tá? Como mexe com o Marcelo também. E aí, assim, ninguém conhece as dores. Ninguém conhece a dor do meu corpo, ninguém sabe que eu durmo poucas horas, ninguém sabe que eu me dou, ninguém sabe o que eu faço. Só quem sabe é eu e aquela pessoa que ela pede a minha ajuda. E eu acho que tem que continuar mais ou menos sendo assim. Porque nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E sempre que a gente tiver isso em mente, a gente vai viver uma vida plena, uma vida melhor. E uma vida, como é que eu vou dizer? Que nem nós estamos aqui protegidos por Deus, né? É verdade, Pinheiro, é verdade. Agora, Fernando, me conta uma coisa. Esse mercado de ótica, ele é competitivo, é concorrido, não é? É bravo, rapaz. E existe até uma certa concorrência desleal, vai falar assim, onde você tem sua unidade, você paga seu aluguel, paga seus impostos, onde você pega certas pessoas não fazendo isso, né? Também. Tem muito óculos vindo aí em fundo de container, né? Muita armação vindo em fundo de container, essas coisas. Hoje você é produtor, hoje você produz armações, isso? Isso, a gente não sou... Eu falo que eu sou fabricante, mas é até um termo meio errado. A gente manda fabricar, né? Ah, legal. Eu peço, devido ao conhecimento e aos caminhos que a gente conhece, a gente pede, a gente manda fabricar, a gente escolhe uma coleção e manda fabricar com a nossa marca, etc. Bacana. Agora conta pra gente como você conseguiu posicionar a Cantareira para que não fosse apenas mais uma ótica. Quais foram as estratégias que você utilizou e como você chegou nessas estratégias também, né? Conhecimento de mercado, associação comercial, você estudou, fez curso, teve um apoio, uma ajuda ou foi na força do braço mesmo? Os dois, né? Vamos falar que foi os dois, né? Sempre na luta, mas a gente procura buscar sempre um algo a mais, né? Para não ser mais uma. Porque ser mais uma, aí a pessoa que vai adquirir um óculos, ela entra em qualquer lugar, né? Hoje, graças a Deus, a gente apanhando bastante também. No começo eu costumava sempre ir atrás de preço, mas a gente via que nem sempre a qualidade está agregada a preço, né? Então, hoje, às vezes, para você ter um diferencial, ter uma qualidade, você precisa investir. E esse investimento, às vezes, sai um pouco mais caro. Mas eu percebo que o barato sai caro. É verdade. Eu até coloquei armações populares na minha loja para concorrer com certos colegas, aonde eu via que, puxa vida, você compra uma armação, daqui 2, 3 meses quebra. Aí você vai lá pelo Código de Defesa do Consumidor, eu sou obrigado a te dar uma nova. Aí passa 4, 5, o prazo, a garantia já se venceu. Eu vou falar para você, Marcelo, infelizmente, acabou a garantia. E você fez uma lente bacana, investiu um valor alto, e você vai sair chateado, eu vou ficar sentido por isso. Eu falei, não, eu tenho que sair dessa mercadoria mais frágil, investir um pouquinho numa qualidade melhor, né, para que você possa fazer um óculos e você vai ficar satisfeito com isso, né? Então, o que é legal? Eu procurei buscar esse diferencial. Primeiramente, atender o cliente com excelência, sentir muito o que o Pinheiro fala, a dor do cliente, saber o que ele necessita, fazer uma anamnese. Para que você vai usar seu óculos? Não é simplesmente eu pegar sua receita, vou fazer o óculos. Não.
buscar e indicar a melhor lente adequada para aquele determinado. Você trabalha muito no escritório, você dirige muito, é motorista de aplicativo, você trabalha muito no computador, então tem a lente correta para eu poder estar indicando. E hoje, modéstia à parte, eu busquei fazer com que as Óticas Cantareira fosse uma ótica conceito, uma loja conceito, aonde a gente vende saúde, a gente não vende preço. Então eu procuro buscar o melhor custo-benefício para que você saia satisfeito, procurando gastar o mínimo possível no melhor produto, na melhor qualidade. Sensacional, Fernando. Aproveitando, deixa o endereço da Óticas Cantareira para quem ainda não conhece, né? E o seu WhatsApp também, para o pessoal entrar em contato. E quem tiver, né, essa expectativa de ter um produto de qualidade, de ter um bom atendimento, de ter um produto desenhado, né, personalizado para si, entrar em contato contigo, por favor. Você atende São Paulo inteira. A gente faz, eu brinco, eu faço o mundo inteiro, rapaz. Se tiver uma proposta, às vezes é questão de logística, né? Sim. Mas eu fui até quase para Bahia fazer uma empresa de 2.500 funcionários com campanhas. Mas, claro, São Paulo capital é o foco, né? Eu fico na zona norte de São Paulo, na rua Maestro João Gomes de Araújo, número 85, no bairro da Água Fria. Tá? Porém, ali a nossa sede, é nosso showroom e é meu escritório particular. E a gente atende todas as demandas onde as pessoas querem fazer as campanhas. Já fiz Sorocaba, Itu, Bragança, Santos. A gente vai para todas as regiões fazendo esse tipo de ação. Um condomínio nos chama, uma empresa nos chama, né? Então, até para ajudar, tá, gente? Às vezes a pessoa... uma pessoa carente, está com um caso excepcional, liga pra gente, eu brinco muito que a gente não é uma casa de caridade. Sim, a claro. gente necessita de valores tem contas para pagar. Exatamente. Mas pelo amor de Deus, o que a gente puder ajudar e ser útil, é só ligar pra gente também, tá? Meu telefone é 11 São Paulo 963-63-9493. Devido à demanda, a gente só atende mensagens via WhatsApp. É isso porque aí. são muitas ligações, mas tenha certeza, cedo ou tarde, se não é no mesmo dia, no máximo no dia seguinte a gente dá o retorno. E de coração, para o que precisarem, liga pra gente. Às vezes eu não tenho a melhor solução, mas eu tenho amigos, eu falo com o Pinheiro, falo com Divulga São Paulo, a gente é uma família, eu gosto A gente de se falar conecta, assim, a gente se não conecta, verdade? é isso e mesmo. a gente faz muita conexão, rodada de negócios. Então, poxa, mas eu não faço, não conheço, mas eu sei quem conhece, quem faça. Precisando de óculos, de campanhas, de saúde ocular, exame de vista, procura a gente que não vão se arrepender, não. É isso aí, Fernando. Agora, Pinheiro, me conta. O fato de você ter sido assessor direto do presidente da Sindipesp em meados de 2008 ajudou no quê? Segundo fontes, o delegado na época precisava de um funcionário de confiança e que, de quebra, ele era o mais conhecido e reconhecido por enfrentar o governo da época do PSDB, com o governador Geraldo Alckmin. E você, fez parte de tudo isso? De que forma? Vamos lá. Fiz parte de tudo isso. Começa mais ou menos assim. Primeiramente, foi que em 2006, eu nem sabia, me pediram, me ligaram, falaram assim, precisava que você ajudasse um amigo, bem-vindo candidato a deputado federal, você pode ajudar, tal. Aí como esse amigo, ele é muito amigo, então eu não fico perguntando muito quem é, porque se ele é muito amigo, ele não vai me trair. Ele faz parte da minha amizade. Aí eu falei, tá bom, vamos sim, onde que tem que estar, como é que é, tal. E ali nós fomos para uma campanha apenas de 6, 7 pessoas, onde a gente fez rua, tal, mas a gente vinha de uma linha espírita, que era a linha que esse delegado até então, essa pessoa, que eu nem sabia que ele era delegado, estaria fazendo e participamos ali, ajudamos, fizemos uma campanha. Foi coletada ali 20.995 mil votos, quase 21 mil. Na época o partido era o partido lá do Emael, né? E não decolou isso, porque não iria decolar mesmo. Eu também fiz meu trabalho e fui embora. Em meados de 2007 para 2008, eu pensei em política, umas mudanças e tal. E aí me falaram, vai lá e falar com o fulano. Eu falei, quem que é o fulano? Fulano é aquele que você ajudou uma vez, quem sabe e tal. Aí eu fui lá para bater uma conversa, só para um bate-papo e tal. E ali eu fiquei sabendo que ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Tá? Mas eu não me coloquei à disposição, eu fui pego.
Certo. Na realidade foi diferente. Já tinha gente ali que estavam participando do processo, eu não fui participar do processo, só que eu fui chamado numa sala de canto e aí a pessoa que me chamou, ela falou assim, então, Pinheiro, você pode começar quando? Eu falei, pode começar o quê? Eu falei assim, foi assim, pode começar quando? Eu falei, pode começar o quê? Eu falei assim, a trabalhar com o presidente do sindicato dos delegados. Eu falei, mas eu não estou sabendo de nada. Ele falou, não, então, é que ele cruzou com você, te cumprimentou, te viu, e ele falou que se precisasse de alguém de confiança, seria você. Tudo bem. Eu falei, qual é o próximo passo? Não, aguarda um pouquinho. Aí eu aguardei. Aí nisso daí, ele veio, conversou um pouco comigo rapidamente, e ele falou, você vai trabalhar comigo, vou te colocar no sindicato, e provavelmente daqui 2 anos eu venha novamente uma disputa, você é o cara que vai cuidar da disputa, tudo tal. Então nada foi assinado, tudo foi falado, mas ele nunca mentiu, e eu faço a mesma coisa, eu já nunca mentia, nunca minto. O que eu falar é porque vai acontecer, né? Eu não me coloco à disposição sem acontecer. Então você tem que ir no dia seguinte em tal lugar, porque vão lá conversar com você. E eu tava meio com a cabeça meio assim, eu falei, não é possível. Aí eu peguei, liguei para o sindicato, aí falei o nome dele e tudo, não, realmente ele é o presidente, tal. Quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a outra entrevista, que seria com outro delegado, o delegado olhou para minha cara e falou assim, tá, mas eu não tenho o que falar para você. Você foi escolhido pelo chefe, quem manda é ele, né? Não somos nós que mandamos, é ele. Se ele for que sim, é sim. E aí você começa quando você quiser. E no dia seguinte eu peguei para começar a trabalhar. E foi a melhor coisa da minha vida, porque eu não fui trabalhar pelo melhor salário, muito pelo contrário. Eu tinha 2 dias antes, eu tinha uma outra oferta, que na época, se eu não me engano, eram 2,5, e a oferta dele era 1.400, era certo. Menos. Puxa vida. Mas existia um diferencial ali que era o seguinte, eram 2,5 atrás de uma mesa, sentado o dia inteiro, como as pessoas normais, 8 horas, 1 hora de almoço, tal. E a dele era os 1.400 com total liberdade. Rua, política, Brasília, onde ele fosse eu ia, ele para um lugar, eu para o outro, ele numa delegacia, eu na outra. E aí eu ia ganhar... Foi uma faculdade. Uma faculdade que me ajudou muito. Eu já tinha algumas experiências, essa ficou melhor ainda. E... na decisão, eu não optei pelo maior, eu optei pelo menor, porque, conversando até com um amigo, eu falei assim, aqui oferece 2,5, mas preso numa empresa o tempo todo, ali, esse não sou eu. E o outro 1.400 em liberdade, mas com uma projeção de ter muito conhecimento, de ter um know-how muito grande. E ele me deu isso, Hoje eu, por exemplo, de 2008 para cá, o meu crescimento ele foi gigante. A qualquer delegacia eu sou muito bem atendido, tudo que está ligado à Polícia Militar, GCM, eu sempre foi ele que me deu. Porque hoje, quando eu chego nos lugares, eu só digo assim, ele já é falecido, tá? Sim. Faleceu, infelizmente, em 2013, vítima de um câncer. Eu chego e falo assim, é que eu trabalhei com o fulano, as pessoas já falam assim, ou ele foi meu mestre, ou ele foi meu professor, ou ele foi parceiro do meu pai também já é falecido. Então, existe uma referência, o nome dele é uma referência forte, José Martins Leal. Foi o delegado do Sindicato dos Delegados, em 2008, que era o homem mais importante, não só de São Paulo, o Sindicato de São Paulo, mas é do Brasil. Ele era muito mais conhecido, até o nosso delegado-geral, que era o Dr. Domingos, na época, ele era muito mais conhecido, mas ele era muito humilde, né? Muito humilde como pessoa. E isso me lançou de uma forma assim que nem eu estava acreditando. Essa que é a verdade. Nem eu acreditava aonde eu consegui chegar através dos conhecimentos que ele me deu, da liberdade que ele me deu na casa dele, com os filhos dele, que até hoje eu tenho muita liberdade com os filhos, um deles muito mais, que é o Dr. Evandro Leal, muito meu amigo, né, delegado também. Então, fez com que eu ficasse mais conhecido e mais respeitado. O conhecimento eu nem digo tanto, mas o respeito. Eu tenho o respeito de todos eles têm o meu, obviamente, né? E já ajudei muita gente, graças a Deus, através desse conhecimento, tá? E nem sempre, pessoal, as escolhas os maiores valores é o que vai fazer você uma melhor pessoa. Às vezes a gente tem que pegar o menos para adquirir mais. E eu preferi adquirir em conhecimento. E não me arrependo até hoje. Faria tudo de novo. São escolhas, né, Pinheiro? São escolhas. Agora, Fernando, fala para mim, modelo de negócio. Você tem um serviço muito forte de levar a ótica até o cliente. Atendimento em empresas, condomínios.
Como surgiu a ideia de tirar o cliente da loja física e levar a solução até ele? A comodidade, né? Começa até pelas vendas digitais. Hoje todo mundo quer as coisas muito rápida e quer a comodidade, porque a falta de tempo hoje, principalmente do paulistano, o povo aqui em São Paulo é uma correria, né? A gente está conversando aqui, eu estou resolvendo outro negócio no celular, estou ouvindo, então a gente tem que ser dinâmico. É verdade. Né? Então, o que acontece? Eu falei, poxa, o cliente às vezes, ele sempre falava, pô, eu preciso passar lá na loja. Ah, preciso te ver, ou um amigo, ou conhecido. Pô, mas não tá dando tempo, não tá dando tempo. O que eu faço? Eu vou fazer o atendimento lá na residência do cara, ou eu vou à noite, ou eu vou no serviço assim que ele me der uma abertura, eu levo uma pastinha, é mais trabalhoso, é. Mas, poxa, às vezes eu fico sentado na loja e não aparece cliente. Eu vou lá atender o cara, pô, por que não? Chega lá, você cria uma fidelidade, cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho um cliente em Bragança Paulista que sai para fazer óculos comigo, de Peruíbe, de Santos, de Campinas. E eu tenho um cara da Alemanha que todo ano, quando vem ao Brasil, faz frio lá, ele vem para cá. E quando ele vem, ele renova os óculos comigo. Então, assim, ó, você fideliza o cliente, cara, que isso não tem preço, isso aí é maravilhoso. O atendimento é o maior diferencial, não né, é verdade? Fernando? Então, Exatamente. é isso que eu busco, isso que eu procuro. Essa fidelidade, essa parceria, a credibilidade, a confiança em saber que falar, pô, como tem um cara que era, não vou nem falar, o diretor de uma empresa no ABC, ele foi lá, ele falou, Fernando, eu não quero saber preço, eu quero saber o melhor óculos que você tem, a custo-benefício, porque você é meu consultor. Eu vim aqui para comprar com você. O que você me falar, eu vou comprar. Você fala, caramba, bicho. Dá até aquele medinho por dentro, onde você fala, caramba, eu não posso errar mesmo. É muita confiança, né? Não é verdade? É muita confiança. Então, assim, e nem sempre é fator preço, pelo amor de Deus, eu não tenho que vender o mais caro, eu tenho que vender o melhor. Aonde nem sempre o mais caro vai te atender. Às vezes tem um produto paralelo tão bom quanto, a custo-benefício você vai sair satisfeito, né? Então isso é bem legal. Com certeza. Agora, Pinheiro, me conta, qual que é o limite entre o seu trabalho como assessor do povo e a influência pessoal que você exerce em órgãos públicos? Existe algum privilégio para quem é amigo do Pinheiro? Vamos lá. Eu não sei se a palavra é exatamente privilégio, né? Acho que não seria essa. Mas eu costumo dizer, volto a dizer, eu tenho sorte. Eu tenho bons amigos, eu tenho boa relação com as pessoas, do cargo mais baixo ao cargo mais alto. Eu sou atendido, dificilmente eu não sou atendido, tá, aos meus pedidos. Tanto é que eu não fico apenas focado em Zona Norte. Eu vou Zona Norte de manhã, eu tenho um bairro que eu represento, obviamente, tenho que ficar lá, né, no seu devido tempo. Só que eu sou aquele que eu ando em todo que é lugar. Então, tem dia que eu estou em Santa Mar, não sei onde, mas por quê? Existe um chamado e eu me proponho a ir, e não é pelo dinheiro, tá? Já deixando bem claro, que alguns podem pensar que é. Na realidade, não é isso. É pelo ideal que eu tenho de ver aquela pessoa melhor do que quando ela me procurou. Sempre pensando nisso. Porque se o cara liga na ótica, porque ele está precisando, né? Ele liga porque ele está precisando. Então, ele liga em qualquer segmento, existe uma necessidade. Então, a gente não pode rejeitar isso. Mesmo no social, a gente não pode rejeitar. Então, eu volto a dizer que é sorte. O Pinheiro não faz milagre, mas eu tenho um bom relacionamento. Então, nunca houve, que eu nem acabei de dizer, eu ligar num lugar e pedir, falar, não, é que o munícipe tal, o morador tal, da sua região, e ninguém nunca me perguntou assim, mas não é sua região, muito pelo contrário, eles falam assim, pô, manda para mim e vamos resolver. E ali eu tenho Brasilândia, Freguesia do Ó, Tucuruvi, Santa Mar, onde vocês possam imaginar, sempre nós resolvemos coisas. E a única coisa que eu peço para as pessoas é que não precisa ficar falando, não precisa ficar comentando, porque a gente não está para ter mérito, porque o mérito está na minha cabeça e está na cabeça da pessoa. Eu não preciso ficar relatando isso, não precisamos ficar relatando isso, né? A gente está aqui realmente para servir, é para ajudar. Então, não seria privilégios, tá? E eu sinto muita felicidade quando eu ouço dizer, só você pode resolver. Eu dou risada e falo, não, mas eu não resolvi nada ainda.
A gente só tem, por enquanto, a boa vontade, né? E, É um caminho, né? Você é um caminho. É um caminho. É a tentativa, né? A pessoa não tem o não da minha pessoa, ela não tem totalmente um sim, porque ela sempre depende de uma outra, né? Vamos deixar bem claro. Eu já digo isso na ligação. Me perguntaram até esses dias assim, nossa, imaginei que o senhor não ia me atender. Eu falei, mas por qual motivo que eu não ia atender? É porque você não tem o meu número. Eu falei, mas não sou eu esse. Na realidade, eu atendo números privados, números que eu não conheço. Eu atendo todos. Por quê? Eu não sei quem está do outro lado. E às vezes pode ser uma ligação falando que a minha mãe está passando mal. Um amigo está passando mal, não necessariamente vai vir do telefone deles. Então, é uma regra, eu sempre tive isso como regra, desde que eu peguei no aparelho celular, desde 1998, se eu não me engano, de que eu tenho que atender todo mundo. Porque se eu tenho um celular e ele anda comigo o dia inteiro, a não ser que ele descarregue, a minha obrigação é atender. Legal, aí o que eu vou legal. dar como resposta, aí eu tenho que analisar. Porque às vezes pode ser que seja as empresas que tentam vender serviço, eu peço educadamente que eu vou desligar, porque eu já tenho serviço, educadamente, tal. Mas tudo que é de problema, eu paro, encosto em algum lugar e eu vou ouvir. Porque eu sei que nesse papel que eu procuro fazer, pode parecer que não, mas eu acabo sendo o médico de quem necessita desse atendimento. É verdade, às vezes a pessoa só precisa ouvir uma palavra, né, Ela Pinheiro? só quer carinho, ela só quer alguém que diga assim, vou tentar, não é vou resolver. Porque nem tudo a gente resolve. Se todo mundo pensasse assim, né? Fizesse cada um pouquinho, Cada um né, fizesse rapaz? um pouquinho sua parte, né, Era Fernando? lindo, né? Era fantástico. Porque mas- eu até falo até como gancho, porque eu não conhecia esse não, e hoje a gente não tá aqui, porque combinamos. volto a Exatamente. falar, na verdade. Mas eu dei um oi para esse rapaz aqui, e não o conhecia, ele não me conhecia, a gente tava num grupo de WhatsApp em comum, e falei que eu trabalhava com a campanha da Boa Visão, empresas, escolas, condomínios. Ele falou, cara, que projeto bacana. Vou te ajudar, cara. E me ajudou. Me ajudou, me indicou, prosperou. Que legal. Não quero... Essa aí eu não sabia. O que é importante é isso. O que eu pedi? O que eu falei pra você? Nada. O que eu nada, queria? Nada. Não, é verdade. Impressionante. É por isso que eu não tô aqui para jogar confete, não. Porque se tivesse que criticar, ou eu criticava, ou no mínimo omitia, ficasse quieto. Sim, claro. Mas me abriu portas, me ajudou e isso aí a gente nunca esquece. Vamos Olha que continuar legal, agradecido, gente. Que viu? Vamos legal. continuar ajudando, porque a vida é o que eu falei, mão dupla. É isso. Se nós perdêssemos, não digo perder, investíssemos o nosso tempo mais em dar amor, atenção, ouvir, apenas um abraço, seria um mundo bem melhor do que esse que a gente fica de olhar uma televisão, uma internet, ficar só olhando coisas ruins e passando coisas ruins. As coisas ruins, elas sempre vão existir, desde que o mundo é mundo, elas não vão mudar. Não vão mudar. Quem tem que mudar somos nós. É isso. Nós isso temos aí. que viver bem. É isso aí. Agora, aproveitando, falando em muita gente em pouca gente, aliás, que está disposto a ajudar, né? Mas tem muita gente disposto a atrapalhar, né? Então, me conta assim, no começo da sua trajetória, Fernando, qual foi o maior não? Ou o maior obstáculo que você enfrentou e que quase te fez desistir, mas que acabou servindo de aprendizado? Rapaz, pergunta de surpresa, mas vamos lá. Eu acho que assim que eu entrei no ramo do varejo, onde eu saí da representação e fui ter minha loja física, não vem ao caso, mas eu assumi um CNPJ de uma grande franquia hoje e quando eu assumi esse CNPJ, eu puxei o CNPJ para ver se ele estava tudo ok. Até então estava, mas depois me apareceu gigantes impostos para que eu pagasse nesse CNPJ. E quando você assume um CNPJ, você assume o ativo e o passivo, não tem jeito, né? Até então foi um gancho muito bom para me alavancar, né? A nível de propaganda, divulgação, etc. Mas por um outro lado, eu não vou... Me arrebentou, vamos falar assim. Eu imagino. Tá? Aonde eu assumi uma bucha gigante e nessa, se não fosse... Amigos, minha sinceridade e minha esposa, eu acho que eu nem estaria aqui. A gente até se emociona um pouquinho de falar, porque foi uma dificuldade financeira muito grande, sabe, Marcelo? Aonde você fala, caramba, bicho, será que eu vou conseguir, bicho? Jesus, eu pedi a Deus para me dar força, para tentar levantar, sair dessa, porque eu falei, caramba. Aí eu pensei comigo e falei, cara, o negócio é ser honesto, ser trabalhador, correr atrás, fazer o bem, servir para ser servido.
porque não é possível que Deus vai me desamparar nessa. E graças a Deus aí me endividei fortemente e alguns laboratórios onde teriam que me fechar a porta, porque eu não tinha como pagar as pessoas, mas eu fui e abri meu coração. Eu falei, caramba, isso eu aprendi muito com a minha esposa, onde você tem que negociar com o coração, às vezes não é com a razão. E eu chegava para a pessoa e falava, rapaz, eu não tenho como te pagar, cara, mas eu preciso trabalhar, eu precisava da sua ajuda. Não, é aquela frase que devo não nego, pago quando puder, né? É verdade. Mas eu falo, cara, eu preciso te pagar, e se você fechar a porta para mim, capaz de eu não conseguir. Me dê essa oportunidade, cara, confia em mim. Aonde eu consegui muita gente que me ajudou demais, cara. Tenho guardado dentro do meu coração as 7 chaves. E sei que dali fui pagando. Não vou falar que hoje estou lindo, maravilhoso, mas graças a Deus as minhas dívidas praticamente se cessaram. Eu saí daquele coma financeiro, aonde daqui para frente, se Deus quiser, é só alegria, ajudar, servir, ser servido. Por isso que eu estou aqui, para cumprir essa missão aí, prosperar cada vez mais, se Deus quiser. É sobre isso, Fernando. Eu falo que muitas vezes Deus coloca algumas pedras nos nossos caminhos, mas é para a gente tropeçar, cair e ter a capacidade de levantar e nos surpreender com aquilo que a gente mesmo fez, com Exato. a força que a gente tem. Exato. Porque às vezes a gente precisa ser provado para ver se somos dignos, merecedores de ter aquilo. Porque eu falo, como eu sempre falava, o portal Divulga SP não é meu. Deus me deu para me administrar. Isso é de Deus, é um trabalho de Deus, sabe? Eu acredito muito que eu tô aqui hoje sentado com vocês, pode ser que a hora que eu virar a esquina aqui eu caia duro. Exato. Sofra um acidente, Qualquer um de nós. pegue uma bala perdida. E aí? O que vai ficar? Perdida, vai ficar isso aqui, ó. ela não vai estar, É né? isso que vai ficar para a sociedade. Tenho 2 sócias hoje que me ajudam, a Stephanie, a Rose. Mandar um beijo, um abraço para vocês que eu nunca mandei aqui no podcast. Mas vai ficar para elas. E que é legal falar também, Marcelo, como a gente se conheceu, né? O legado que teve, que nada é por acaso. E eu pesquisei sobre você, porque eu falei também, eu não posso vir num podcast que de repente o cara é picareta. Com certeza. Na verdade, a gente tem Com que saber onde certeza. tá pisando, porque de repente se você é uma má pessoa, eu tô aqui querendo fazer uma propaganda junto com uma má pessoa, você vai falar, caramba, mano. Então ele faz parte do jogo sujo, né? Exatamente. E, cara, você tá de parabéns pelo seu trabalho. Não vem ao caso sair Muito da obrigado. onde você citar da onde você saiu, aonde nós estávamos num grupo em comum. Sim. Que eu estava tentando divulgar essa minha campanha e lá me proibiram, porque falaram, ó, se você quiser divulgar, você tem que pagar. Aonde você falou, Fernando, eu tenho Divulga São Paulo, vem comigo lá, você divulga à vontade. E hoje, em pouquíssimo e curto espaço de tempo, eu tô aqui sentado no podcast batendo um papo contigo. É verdade. Cara, eu acho que assim ganhamos um amigo. Por isso que eu falo, cara, nada é por acaso a gente tá aqui hoje com o nosso amigo Pinheiro, com o Marcelo. Eu acho que é a frequência, a sintonia que manda, né? Deus une propósitos. E que trabalho maravilhoso, você tá de parabéns. Puxa, o que eu puder e queria fazer parte do seu time aqui, pode contar comigo, tá? Voluntariamente. Você do também, Pinheiro você também. rapaz. A gente tem que se unir às pessoas que querem o bem e fazem o bem, né? Exatamente. A gente se fortalece, conhece pessoas, abre portas, prospera. Gera empregos, Cara, tudo cresce. Tudo cresce. É isso aí. É Tudo maravilhoso. cresce. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Imagina, Fernando, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Chega até a me emocionar. Vamos lá, Imagina, vamos seguir cara. aqui. Pinheiro, conta pra mim, zeladoria ou campanha antecipada? Frequentemente vemos você cobrando a Sabesp, Enel, Prefeitura da Vila Maria. Prefeitura da Vila Maria nem aguenta mais te ver. Os críticos dizem que você faz um serviço diferente de outros colegas. E com isso vem ganhando espaço como um dos fortes representantes da Zona Norte. O que você diz pra quem acha que você faz cortesia com chapéu alheio? Vamos lá. Antes eu queria falar sobre o finalzinho da tua frase, da bala perdida, ela não é perdida, tá? A bala, ela já tem destino, tá? Deus, ele sabe de tudo, tudo. Tá lá escrito, bonitinho quando vai ser. Então ela não é perdida. É verdade. Ela já vai pro local certo, infelizmente. É que nós temos que colocar essa frase, mas ela não existe. Vamos lá, vamos falar daqui, da subprefeitura. A subprefeitura eu realmente causo, né? Nós causamos um certo desgosto neles, porque eles estavam acostumados com gestões passadas morosas, lentas, devagar, sem cobrança, né? E com isso
foi chegando ao ápice de demandas serem atendidas após 1 ano e meio, 2 anos. Nós mesmos recebemos umas agora das anteriores, iam chegando lá nos e-mails com os prazos longos, não nossas. As nossas, graças a Deus, são bem curtas, porque através da nossa experiência, não digo da minha, da nossa, eu nunca me coloco como centro das atenções, jamais, né? Diminuímos muito o tempo e os resultados. E isso passou a incomodar. É óbvio que começou a incomodar, mandaram me chamar, me falaram um monte, eu precisei ouvir, né? Porque eu sou bem educado. Mas nada mudou, na minha vida nada mudou, tá? Então, a zeladoria realmente desse bairro, ela é bem arcaica, ela é bem fraca, né? Eu acredito que as pessoas não têm que ficar implorando, pedindo, só protocolando. Eu acho que pode existir um trabalho que nem existe em outras, que é dos fiscais, do pessoal, tudo ir para a rua, achar, fazer, porque não tem lógica, né? Eu estou vendo o lixo ali, hoje não é o dia do lixo, e eu não tiro o lixo, mas tá aquele acúmulo. Eu acho que está errado. Na minha convicção está errado. Então tem que ter mais pessoas na rua. Aí se não tem, porque é uma questão política, tem que ser acertada. Eu já nunca concordei de cargos de vereança, de vereadores, por exemplo, ficar mandando em subprefeitura, ficar ditando regra. Esse faz, esse não faz, esse pode, esse não pode. Não. Quando nós pegamos uma função, seja ela qual for, seja minha, seja Fernando, Marcelo, João, Maria, você tem que fazer bem e não precisa nem esperar o agradecimento. Porque dentro das nossas funções não existe agradecimento. Eu já tive funcionários do passado e quando o cara me ligava e falava, eu fiz isso, eu falei, mas você só não fez o que é o seu serviço? Aí eu falei, tá, mas onde que está o mérito? Eu não vejo mérito. Tá? Aí eu fiz o que era serviço do outro, porque eu fui ajudar ele. Aí eu vi o mérito, aí eu já vejo a diferença. Então, assim, lá, infelizmente ainda, é muito moroso as coisas. Eu já não vejo isso na subprefeitura do Tucuruvi, de Santa Amaro. Eu vou falar algumas aí, de Brasilândia, lá que é freguesia do Ó. Deixa eu ver, São Mateus, nossa, é um trabalho desses subprefeitos que vão à rua, estão todo o tempo na rua, fiscalizam, olham, você vê pelas imagens. E não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso todos os dias e ficar aparecendo em rede social, porque ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, mas nós somos obrigados a, assim, dar cumprimento às coisas, porque inúmeras vezes nós olhamos, por exemplo, só existem 32 subprefeituras, e que lugar que a gente sempre estava ocupando? O 27º, o 29º, muitas vezes ficamos no 32º lugar, que isso é péssimo. Isso significa que é um bairro largado. E com a nossa chegada de todos, não é do Pinheiro, tudo isso modificou. Começamos a alavancar, a modificar, ganhamos mais segurança, mas isso são ações tomadas por nós. Existem a sorte, é um fator, e as ações de prevenções, do que fazer, com quem falar, em que momento, quem que é a chefia, por quê, colocar tudo isso em registro para todas as secretarias, porque todo mundo tem que ficar sabendo o que está acontecendo. Não basta você informar ao prefeito da cidade de São Paulo, porque o prefeito nem lê esses papéis, são pessoas que vão ler para ele. Então você já tem que colocar pro secretário da saúde, pro secretário do CDHU, para o fulano, para o ciclano. Por quê? Porque alguém vai ter que se conversar. Se eu colocar 5 secretarias, uma delas, 2 delas vai responder diferente das outras. Elas são independentes, tá? Então é aí que a gente colhe os nossos resultados. Poderia citar vários aqui, tá? Mas não vou fazer isso para não estragar o podcast, não ficar tão extenso. Mas na realidade, falta nas pessoas uma coisinha chamada boa vontade. E união, né? União, porque tudo nasce da denúncia do munícipe, né? Do munícipe que procura vocês, que denuncia, que fala, olha, tem esse problema que você consegue me ajudar? Se não houver a denúncia, você não vai ficar sabendo, você não passa todo dia na rua do cara. Tem que protocolar. Todos os protocolos são importantes. Boletim de ocorrência é importante. Não adianta você falar, na minha rua, na rua de trás, todo mundo reclama que está sendo toda hora assaltada. Vai continuar sendo assaltada porque vocês não fazem o boletim de ocorrência. Porque eles trabalham numa linha de estatística, tá? Então a estatística, ela existe, ela é grande, justifica para que ali tenha mais policiais,
que passem mais, às vezes até para montar uma base, eu não sei, tudo é questão de avaliação, mas se não tem o boletim, se não tem o protocolo, fica naquela do e aí? Isso mesmo, Pinheiro. Pinheiro, Maurício acabou de me notificar aqui que, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Maurício, que está aqui no piloto da nossa conversa, do nosso bate-papo, nos recebeu muito bem, nos atendeu muito bem. Agradecer a você, Pinheiro, por estar aqui, pelo seu tempo, por compartilhar um pouco das suas experiências, porque isso aqui a Globo não mostra, né, gente? Fernando, você já viu isso aqui na Globo? Jamais. Então a gente tem que mostrar, né? É isso aí. Fernando, muito obrigado, de coração, por toda essa parceria, por tudo isso que você está aqui hoje representando, falando para as pessoas, compartilhando, coisas até pessoais. De coração, muito obrigado. Agradeço demais a tua participação. Eu que agradeço. Tamo junto, para o que precisarem. Espero que aqui é um pontapé inicial, que a gente faça ótimas parcerias, nos ajudamos bastante, eu, Pinheiro, e abrimos portas aí para o pessoal do Divulga São Paulo, sempre que precisar, nos ajuda. Só queria passar e formalizar mais uma vez, mande o WhatsApp para mim, 11 96363 9493. Falou em saúde ocular, campanha da Bovisão e óculos, procura a gente. Obrigado de coração, Marcelo. Imagina. Pinheiro, prazer enorme estar junto contigo aí. Tamo junto. E, se Deus quiser, vamos continuar essa jornada aqui. Estamos aqui para servir. Amém, que assim seja. Eu posso finalizar? Pode. Eu só peço que as pessoas entendam uma coisa. Se doe mais, se dê mais, ajude mais. Quando você estiver ajudando o próximo, tenha certeza que a realização dele, a felicidade dele será a sua. É o que vai construir a sua vida, é te fazer bem. E hoje eu sou um homem totalmente realizado, com poucas as coisas, não preciso de muita, poucas as coisas. Mas eu sou um cara que eu tenho milhares, eu posso falar que é milhares de amigos, que é a história de que a gente só tem o que cabe na mão, que são 5, mas eu tenho sorte, eu tenho muito mais, eles me atendem muito bem, então a gente tem que se doar para as pessoas, arrumar um tempo e ver ele feliz, porque ele feliz, Deus vê e te faz feliz, isso é uma certeza. É isso aí, Pinheiro, Portal Divulga SP, ficamos por aqui, até a próxima, valeu! Obrigado.